Agora são 8 horas e 3 minutos, 8 e 3. Hoje tem o Saúde no Ar. E a gente vai falar sobre as doenças cardiovasculares e a relação dessas doenças com o frio. E por isso nós estamos recebendo aqui no estúdio o Guilherme Teló, que é médico cardiologista do Hospital Moinhos de Vento. Doutor, muito bom dia. Obrigado por sua participação aqui com a gente, doutor. Tudo bem? Bom dia, André. Tudo jóia? Tudo bem? É uma honra estar aqui falando sobre o tema. Agora é muito importante, porque as pessoas não fazem muito, né, doutor? Essa relação das doenças do coração com o frio. Que relação é essa, hein, doutor? Isso. Então, é muito discutido e debatido a questão da relação do frio com as doenças respiratórias. No entanto, essa relação com as doenças cardíacas ela não é tão comentada, mas é igualmente muito importante. Sabe-se, então, que no inverno há um aumento em torno de 20% a 25% no risco de doenças cardiovasculares. Sim. E isso tem Tanto uma série... assim, de 20% a 25%? Tem um incremento considerável. Então, isso passa a ser tão importante quanto é em relação às doenças respiratórias. E esse aumento do índice de doenças tem a ver com o frio. E qual é essa relação? Por quê? Bom, isso não é completamente conhecido, mas se acredita que seja principalmente por dois mecanismos. O primeiro que o frio, ele gera, o organismo tenta manter a temperatura corporal. Isso faz com que os vasos, as artérias do corpo fiquem contraídas, levando então ao aumento da frequência cardíaca, a um aumento da pressão arterial, e isso acaba diminuindo então o fluxo sanguíneo para as artérias do corpo, as artérias do coração, o que pode levar então à isquemia, à dor no peito e até mesmo a quadros de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral. Às vezes o quadro ele não chega a ser tão grave como um AVC, por exemplo, doutor, mas ele pode provocar dores cardíacas também, o frio? Sim, essa diminuição do fluxo sanguíneo, ela faz com que haja então uma diminuição da oxigenação que pode levar então a quadros de dor torácica, que a gente chama de angina. Sim. Né? Isso é uma coisa que aumenta bastante no frio. Além disso, assim, a questão da mortalidade também por doenças cardíacas aumenta muito nesse período. Para se ter uma ideia, então, em locais onde uma temperatura média é abaixo de 14 graus, se tem um incremento considerável, podendo aumentar até em 20% a 30% o risco de morrer por um infarto, por exemplo. E como, doutor, manter esse equilíbrio? Quer dizer, a troca de temperatura de ambientes também pode ser provocar algum problema no coração? Quais são os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente os idosos, né? Isso. Como tu disseste, então, os idosos são as pessoas mais suscetíveis, de maior risco, assim como os indivíduos com uma doença cardíaca já sabida, hipertensos e com outros fatores de risco cardiovascular. Os cuidados, então, nesse período, eles são cuidados gerais, assim, de saúde. Primeiro, durante o inverno, normalmente há um descuido em relação à parte de atividade física. As pessoas tendem a ficar mais em casa e se exercitar menos. Ficar na lareira, em casa, né? Exatamente. Isso, então, é um cuidado que é importante se tomar. Então, manter aquele hábito de fazer atividade física. As recomendações hoje da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que se faça, então, uma caminhada de 30 minutos, pelo menos umas 5 vezes na semana. Então, esse é o primeiro cuidado. Além disso, também a questão da alimentação. Normalmente, no inverno, há um descuido, há um aumento da ingesta de comidas mais gordurosas, se diminui, então, a ingesta de frutas, verduras, legumes, e esse também é outro cuidado fundamental, além, obviamente, dos cuidados gerais de saúde, assim, por exemplo, uma avaliação mais adequada da pressão arterial, que pode subir nesse período. Então, doutor, por exemplo, assim, um idoso, que chega no inverno, tem preguiça de pegar um casaco, ele fica constantemente sentindo frio. Tem pessoas que acabam, né, ou às vezes nem se dão conta. Isso é perigoso, então? Justamente isso, assim, ó, a questão do frio, então, leva a esses riscos todos que a gente colocou, assim, de diminuir o calibre dos vasos, o fluxo sanguíneo. E além disso, também nesse período, as pessoas, principalmente os idosos, eles estão mais predispostos a desenvolvimento de infecções, viroses, a gripe, a própria gripe, né? E essas infecções tornam a pessoa mais suscetível para descompensações cardíacas, e também há um período maior de inflamação, o que pode tornar as placas de gordura mais suscetíveis ao rompimento e, por exemplo, a ocorrência até de um infarto agudo do miocárdio. Pois eu estava pensando agora nessa questão da temperatura. Qual é a temperatura do corpo normal? Ela em torno de 36, 37 graus. Imagina a gente falando aí de 14,
a metade disso, né? Se sabe que assim, a cada diminuição de 10 graus na temperatura corporal, a gente tem um aumento em torno de 7 a 9% no risco de desenvolver alguma doença cardiovascular. E isso não vale apenas para os idosos, né, doutor? Não, isso é uma coisa válida para todas as pessoas, mas principalmente para os idosos e para aquelas pessoas que têm um risco cardiovascular aumentado, que têm o colesterol elevado, que são diabéticos ou que já têm alguma doença cardíaca diagnosticada. Muito bem. Mais alguma informação que o senhor acha importante que a gente não falou e para a gente falar para quem está acompanhando? Eu acho, então, eu gostaria de ressaltar que nesse período, então, se tem que ter uma especial atenção ao cuidado com o coração, fazer uma avaliação médica, passar eventualmente por exames de rotina, cuidar com os níveis de colesterol, os níveis de glicose no sangue e principalmente estar muito atento para a questão da medida da pressão arterial. Tá, nesse período ela pode elevar e isso pode acarretar um risco para os nossos pacientes. Doutor Guilherme Teló, acho que a pergunta que mais lhe fazem antes do coração é se o senhor é parente do Michel Teló, né? É verdade. É muito comum. Isso aí eu ouço todo dia no consultório. É a primeira pergunta dos meus pacientes, assim, né? E aí o senhor responde que é de longe, né? Isso. É de longe, mas alguma coisa tem. Então também. Doutor Guilherme Teló, médico cardiologista do Hospital Moinhos de Vento. Muito obrigado por sua presença aqui no Obrigado, André. Eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Obrigado.